para você que acompanha o Mercoscast, já escutou a gente falar sobre a Feira do Afonso. E esse ano nós vamos lá acompanhar, na prática, como que ela funciona e trazer aqui em primeira mão para vocês toda essa experiência. Começa agora Mercoscast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. A Mercos defende que o representante comercial pense em atividades fora da caixa. E hoje nós vamos falar sobre a Expo Musical Plus, que é uma feira organizada por um representante comercial. Bom, e como vocês já conhecem, quem organiza essa feira é o Afonso Tonelli. Seja muito bem-vindo, Afonso. Obrigado, Celso. Vamos falar. E um apoio fundamental para que a feira aconteça também é a Fernanda Tonelli, que é gestora da Musical Plus e ajuda em toda essa organização. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Celso. Sejam muito bem-vindos. Bom, e hoje nós vamos começar um pouco diferente. A gente vai trazer aqui para vocês um vídeo de como foi a Expo Musical Plus para tangibilizar e trazer essa experiência aqui para vocês. Bora lá? A gente procura todo ano fazer algum tipo de, vamos dizer, mudança, alguma maneira de poder atender ou um pouco mais de cliente ou atendê-los melhor, com mais tempo. Então o evento é pensado desde esse pequeno planejamento do evento, que é uma pequena parte do nosso ano, né, até todo esse ano inteiro de vendas que a gente tem. Alguma coisa do que a gente ofereceu aqui foi a mais do que a gente prometeu, tanto para o expositor quanto para o cliente. Eu estou te oferecendo um hotel de primeira linha, comida de primeira linha, bebida de primeira linha, você tem o conforto de estar com a sua família. Eu espero que você me retorne com um negócio. Ele vem aqui esperando a experiência, né? Na expectativa de uma experiência positiva em relação a tudo isso, a esses pequenos detalhes, né? E daí, quando ele vem aqui, ele tem toda essa experiência positiva com a família dele, chega aqui e tem preços especiais. Foi, eu acho que o primeiro representante comercial, pelo menos no nosso segmento, a proporcionar isso para o segmento. O Afonso, ele sempre estava à frente do tempo. A ideia nossa não é criar nenhum tipo de tumulto no atendimento. Sempre foi criar o lazer com o negócio. Acho que a gente, sem querer, não era um objetivo, mas a gente vê clientes conversando com o outro, trocando objetivos, trocando estratégia, o que você faz que deu certo, olha, isso não deu certo, em regiões distintas e teoricamente são concorrentes. E isso mudou totalmente, criou-se amigos que não se tinha. O interessante é isso, é você entender o que o seu lojista quer, trazer para o mercado, deixar todo mundo conversar, se unir, que não é aquele negócio para gerar fofoca ou gerar, não vamos comprar dessa empresa, não. É para o bem do mercado, para eles se conversarem, para sair daqui e ter um crescimento de mercado. Então você trazer para um evento desses 120 clientes da região, nenhuma outra feira regional consegue isso. Então só você tendo muitos anos de tradição, confiança, credibilidade, para você conseguir reunir tudo isso num lugar só, né? Então a meta desse evento é baseada no ticket médio dele de compra do ano inteiro anterior e também no crescimento que a gente quer em relação à feira do ano passado. Isso eu só consigo com o Mercos. Traz muitas novidades para o mercado e a feira é uma oportunidade para a gente mostrar essas novidades para o cliente, né, para o lojista. Então ele consegue tocar o produto, ele consegue pegar, a gente consegue negociar tete a tete e é uma oportunidade da gente estreitar os nossos relacionamentos, a nossa relação. Para nós é sempre bom, né? Trabalhar regionalmente para atender os clientes ajuda bastante a gente, facilita bastante no negócio e para a Cássio já é, se eu não me engano, a 8ª participação. Então a gente vem já há muitos anos juntos e o resultado para a gente é sempre surpreendente, não só em venda, mas em estreitar parceria com o nosso cliente. É bem importante. Para a gente foi muito decisor assim, ter o Afonso, ter a Musical Plus como parceiro por conta do evento. O evento, de fato, é algo que, diríamos, a cereja do bolo do escritório de representação e, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. E Afonso, vamos começar falando sobre a história da feira. Como que surgiu, como que foi até chegar nesse porte que está hoje? Bom, Celso, isso foi em 2007, né? A gente
tinha um outro tamanho de representação. Nessa época eu já tinha um escritório, com uma secretária, mas o tamanho do meu negócio era muito pequeno. Eu não atendia o Rio Grande do Sul ainda, mas eu tinha, óbvio, objetivos de ampliar um pouco o meu relacionamento com o cliente, que eu sempre vendi de que se vende ao cliente se você tem um relacionamento melhor. E a maneira de fazer isso era juntar esses clientes num único lugar e tal. Eu tive a ideia em cima de uma ideia que uma das empresas fez em São Paulo, juntou os clientes num local, num evento ligado a B2C. E depois eles lapidaram para B2B. Mas não tinha essa coisa de hotel, E aí eu resolvi fazer no mesmo hotel com o cliente, com os estandes, né? Porque eu tinha naquela época também várias representadas. E na realidade posso te dizer para você que foi mais um tiro no escuro do que qualquer coisa muito bem planejada para chegar onde a gente chegou. Mas a gente levou, eu não me esqueço, 32 clientes só. E a gente, na época, ficou assustado com o resultado, porque além da receptividade dos clientes, nós tivemos 3 meses de venda numa tarde, num dia e numa manhã, né? Porque o evento era 1 dia e meio apenas. Então foi um sucesso, e aí a gente se empolgou com isso, começou a lapidar, e cada dia a gente foi mexendo em alguma coisa. Na realidade, o começo disso, a ideia era o quê? Ampliar relacionamento para se vender, né? E criar um evento que talvez pudesse transformar. E fizemos isso no primeiro semestre, porque o nosso setor de instrumentos musicais já tinha um evento grande no segundo semestre. E o meu primeiro semestre em venda era muito ruim. Então, eu trouxe esse evento para o primeiro semestre, que por sinal foi em Joinville o primeiro evento. Muito legal. E essa diferença, né, que você comentou, você começou com 32 clientes, hoje está como a feira? Está com quantos clientes, com quantos expositores, como que está essa? A questão de expositores, eu posso dizer para você que a gente mudou a ideia, né, de ampliar. Nós chegamos a ter 18 expositores. Nessa época, eu tive 18 expositores. E se manteve, porque essa era a época que eu até falo aqui no Mercoscast, que eu cheguei a ter 22 representadas. Então, nesse primeiro evento, eu procurei trazer todas as minhas pastas para o evento, obviamente com convite, quem quis aderir, né, tinha que pagar, obviamente, como é até hoje. E eu consegui trazer 18, né? E hoje, na realidade, eu não tenho 18 representadas, eu tenho 10. E a gente veio, vamos dizer assim, customizando o evento a ponto da gente ter um evento só das nossas representadas. Eu já tive pretensões de fazer um evento, em aspas, nacional, ou seja, que eu tivesse expositores, até concorrentes meus. Mas isso, com o tempo, passou e hoje está muito latente para a gente, para mim, para a Fernanda, que não faz sentido nenhum eu já ter um evento já consolidado, graças a Deus, e trazer concorrentes para dentro do meu evento para brigar comigo fora do evento durante o ano todo. Então, nada contra, mas nós estamos falando de negócios, né? Então eu tenho que pensar no meu evento, no nosso evento, como negócio. E o negócio não é só no evento, é o que ele proporciona para mim no ano todo. Então hoje a gente fechou esse 2016 com 13 expositores. E lojistas, a gente também trabalhou na nossa, obviamente, curva ABC de clientes. Esse ano foi o ano que a gente teve mais clientes. Nós trabalhamos com mais ou menos 140, 150 clientes, eu não fechei exatamente, 145 mais ou menos, e da nossa região, 105, né? E teve clientes que foram convidados de outros estados também. É uma coisa que a gente fez esse ano, que foi ampliar
essa quantidade de clientes de fora, atendendo num dia antes, que deu muito certo. Então, é interessante ver essa evolução, né? E saiu de 32 clientes para mais de 200 clientes, se for contar no geral, né? Mas os expositores você manteve meio o mesmo número, até reduziu para focar nas representadas que são suas, né? Então, como representante, você viu que faz muito sentido isso, né? De ter as tuas representadas cada vez mais fortes nos clientes e não trazer muitas vezes concorrentes delas e coisas assim. Então, acho que essa é uma estratégia bem interessante, diferente se você for ver de quem está fazendo um evento genérico do segmento, né? Que vai tentar trazer o maior número de expositores possíveis, né? E acho que outro ponto é que você, né, eu que estou há bastante tempo ali, sei que você aumentou o número de dias, né? Então, antes era só um dia, você aumentou o número de dias. Para quê? Para possibilitar que esses clientes sejam atendidos por essas N representadas com qualidade, muito preocupado no outro tópico que eu ia comentar aqui, que é na experiência do cliente, né? Então, eu queria até comentar com a Fernanda ali. Fernanda, o que vocês têm feito e quais dicas vocês dão para o representante que talvez queira, estou querendo fazer uma feira regional também. Que dica vocês dão para pensar na experiência do cliente? O que vocês pensam na experiência do varejista que está indo lá e o que você pode dar de dica para o representante que está pensando numa feira regional também? Então, a primeira coisa que eu acho importante é ele não esquecer, apesar de querer oferecer atrativos para o cliente, ele não esquecer que é uma feira de negócios. Então, eu acho que o representante que quer fazer um evento desses, ele precisa ter atrativos primeiro comerciais, né, ou conversar com as empresas em questão que estarão lá para que esse evento traga resultado. É o primeiro ponto, porque não adianta ele trazer uma boa experiência para o cliente e para ele, para as empresas, ser uma experiência negativa pós-feira, né? Então, isso é muito importante, pensar nisso e depois, aí sim, a experiência que o cliente vai ter naquele local, né? Então, desde sempre, o Afonso pensa em um hotel confortável e agradável para se trazer o acompanhante ou a família, né? Então, acaba sendo um lugar agradável, com comida de qualidade, bebida, um sistema all inclusive, que o cliente não precisa se preocupar enquanto ele vai gastar depois com as refeições e bebidas e tudo mais. Então, esse é um ponto muito importante. A família estar confortável, em segurança, enquanto ele faz negócios, é outro ponto fundamental e diferencial da feira. Então, se o representante puder agregar isso, melhor ainda. Um diferencial que eu acho bem importante, que o Afonso comentou até, é que a gente não vê isso em outras feiras do nosso mercado, mas a gente oferece coffee break, lanchinhos, então o cliente está sempre sendo cercado por boas experiências, né? E quando ele vai em outros eventos, ele não consegue isso. Os eventos podem até ter a mesma referência, mas por alguma razão não conseguem agregar tanto quanto a nossa feira, nesse sentido de água gratuita, café, chopp, pipoca, batatinha, coffee break rolando. Então, eu acho importante que ele consiga agregar isso, colocar isso no budget dele. A gente faz isso, só completando, Celso, a nossa ideia, como é um hotel grande, geralmente, né, nós tínhamos 400 pessoas nesse último evento. A ideia de ampliar é exatamente porque não tem braço para atender 150 clientes em 2 dias, então a gente acabou dividindo, mas principalmente fazer com que o cliente não se divida entre os atrativos do hotel e os atrativos dos estandes, né, que é a parte comercial que a Fernanda falou. E aí, dentro dessa parte dos estandes, a gente coloca esses atrativos de alimentação, para ele não precisar sair dali. Então, o nosso negócio é criar um cerco de conforto, de lazer e conforto, bem-estar, que eu costumo dizer. É bem-estar com o negócio, né? Ele estando no stand, ele não vai sentir fome, ele não vai sentir sede, ele não vai sentir frio, calor. A ideia é deixar ele confortável ali para fazer negócio. E agora, com a extensão de tempo, com mais tempo ainda, tanto para nós, expositores, atendentes, representantes, quanto para ele, porque faltava dia, teve feiras que o cara ficava na frente do stand aguardando ser atendido por um tempo, e isso é, para mim, muito desagradável, você trazer o cara para o evento e não conseguir atender, então isso me incomodava um pouco.
Outro ponto, assim, que eu acho bem importante também é que a gente sempre pensa em localizações que são atrativas para o cliente, mas que o hotel oferece coisas para que ele não saia do hotel também. Isso é bem importante. Às vezes a gente quer fazer o evento numa região privilegiada e o cliente vem de muito longe, nunca esteve naquela região, se sente atraído por sair do hotel e passar o dia fora, né? E você perdeu o dia de negócio com o cliente. Então, a gente foi aprendendo, né, Afonso? A fazer a feira num lugar estratégico, mas nem tanto, né? Assim, que o cliente fique ali, que seja um lugar confortável ali, ele não precise sair. E, né, e nem queira sair, né? Essa é a nossa ideia. Por isso, tanto atrativo que a gente chama de entretenimento lá dentro. Essa é a ideia. Não, muito, muito interessante, porque é uma feira, como a Fernanda tinha comentado ali no começo, uma feira de negócios, né? Então, o objetivo é a venda. Então, tudo que vocês fazem de atrativos, vou fazer um hotel numa região que não tem tanto ponto turístico fora dela, a não ser esse hotel, porque o cliente vai querer ficar naquele hotel. Vou fazer um hotel que seja confortável para a família, mas ao mesmo tempo eu vou deixar os estandes aqui, o lugar onde está tendo negócio, confortável o suficiente para o cliente, para quem eu estou, para o comprador não precisar sair dali, seja para comer alguma coisa, beber ou ir no banheiro, então está tudo ali naquele mesmo local. Muito, muito interessante. Eu acho que até voltando um pouco para esse ponto que a Fernanda começou a falar ali, que era um pouco sobre... É uma feira de negócios, então a gente tem que oferecer oportunidades e negócios para esses clientes. Como que vocês veem que tanto o preparativo de vocês atrás das indústrias, das distribuidoras, para que elas ofereçam negócios, oportunidades para os clientes, como que vocês fazem isso? E como que uma indústria também deve se preparar para uma feira? Como que vocês veem esse preparo da equipe comercial, tanto de vocês quanto da indústria, para a feira? Olha, Celso, na realidade esse é o ponto, eu diria para você, talvez é o mais importante da feira. Porque uma feira com o custo que a feira nossa atingiu, se ele não tiver um resultado comercial para, em aspas, se pagar, o meu expositor não volta. Agora, fazer o nosso expositor se preparar é uma coisa que depende também do representante comercial, você entende? Eu acho que nós temos que planejar, e a gente planejou essa feira em termos de resultado para a maioria das nossas representadas desde novembro. Então, o nosso negócio não é só levar o cliente até lá, levar ele com a família até lá, para gerar tranquilidade, para a cabeça dele estar tranquila, para ele ser bem atendido. Isso é um ponto fundamental também, né? A tranquilidade do cliente, para ele falar, puxa, meus filhos estão brincando, estão com a minha esposa e eu estou aqui tranquilo, não tenho telefone tocando. Isso gera uma tranquilidade, tá? A história do bem-estar muito boa, que transfere muito para o nosso negócio. Eles transferem isso. Agora, se você não planejar, falar com as fábricas, quem são os maiores clientes que estarão lá, como é que está a ideia de compra de cada um, como é que está o estoque de cada um, o que nós vamos oferecer de diferente para esses caras, antes do evento, para que lá se possa concluir, ou chegar pré-concluído, o resultado não vem. Não, então a gente tem um trabalho das nossas 10 empresas representadas, eu diria para você que as nossas 5 maiores, nós fazemos isso praticamente a dedo, cliente a cliente, representado a representado, e nós falamos com os gestores, porque eles também têm que fazer a parte dele de trazer alguma coisa diferente do dia a dia, né? E a gente fala, até a gente usa, qual vai ser o teu pedido de feira? Então isso a gente tem conversado com a Fernanda, a ideia da gente ampliar isso, porque é uma frustração para mim a gente levar o cliente lá dentro, né? Durante esse ano, 3 dias, e chegar no domingo, você olhar na segunda-feira, olhar o resultado e falar, puxa, esse cliente não comprou daquela empresa? Então isso é uma falha nossa, né? Do representante,
do gestor, daquela representada. Agora, nem todas as representadas são iguais, cada uma tem o seu jeito de trabalhar. Eu não vou dizer que isso é certo ou errado, mas algumas são mais proativas que as outras, algumas nos ajudam um pouco mais, e a outras você tem que levar o cliente até lá para fazer negócio. Então, são dificuldades, por mais que nós temos uma equipe de 9 pessoas comigo, a certeza que eu tenho nesses anos todos é que se não se planejar a feira, se deixar só colocar o cliente lá dentro e falar, beleza, eu fechei, não vai vender. Então, isso que você falou é fundamental, não tem nenhum tipo de comodismo com relação a isso, não existe nenhum tipo de meta batida com o cliente lá dentro. Tem que se trazer um pouco antes, o gestor tem que estar junto com você, para ele entender o tamanho que esse cara vai vir na sua feira. E isso, nos últimos anos, a gente fez isso bem agressivamente. Falta muita coisa que a gente vai ampliar, mas isso é fundamental, fundamental. Eu acho que, complementando o que o Afonso falou, eu acho que o óbvio precisa ser dito, tanto para o cliente quanto para os gestores das empresas que estão indo participar da feira. Porque parece óbvio que eles têm que se programar e fazer negócio e tal. Hoje, depois de 16 edições, eu e o Afonso sabemos e tem um planejamento para conversar com essas empresas. Eles não fazem isso sozinhos. A gente fica meio que em cima, né, Afonso? E do cliente a mesma coisa. Hoje tem um relacionamento de total liberdade, o cliente sabe que ele está ali para fazer negócios, então ele sabe que nós temos uma meta para ele em cada representada. Inclusive, em uma das edições, nós entregamos uma pasta para o cliente com a meta e tal, e vários adoraram esse esquema, e hoje em dia a gente já não entrega mais nada, mas a gente consegue fazer com que a equipe converse muito abertamente com o cliente e chegue nessa meta da feira, ou se não chega, ele nos traz argumentos para isso. Mas a verdade é que a gente precisa, sim, estar com o cliente preparado e o expositor também. E também, eu acho que é importante dizer que a gente tem a gente faz o planejamento em cima da curva ABC de clientes, e essa coisa que o Afonso falou de que o evento precisa se pagar, a gente não convida 100% dessa curva para a feira, né? Então, eu também acho que isso é importante dizer até para os representantes que estão ouvindo e que querem fazer feira, isso é muito importante, né? Eu acho que podemos até entrar nesse tema. Como que vocês selecionam esses clientes, né? Porque, pelo que eu entendi, eu acho que é muito interessante ver vocês falando que vocês se planejam tanto do lado da representada, que é o seguinte, olha, tragam oportunidades, vamos ver aqui para que clientes vocês vão positivar e vão vender na feira e o valor, então se planejem dessa forma, tragam estratégias comerciais aqui, seja produto novo, seja desconto, o que for, prazo, o que for aqui para oferecer de diferente para esse cliente para ele vender, mas vocês também vão para os clientes e falam, a feira é um negócio, então estou com a expectativa de que você compre tanto e tanto. Então, como vocês têm esse relacionamento com os clientes, essa abertura, né, vocês conseguem também puxar esse lado. E como que funciona para selecionar, para definir esses clientes? Como vocês usam algum indicador, algum valor de faturamento? Como que funciona para vocês selecionarem esses 150 clientes para a feira? A gente usa o Mercos, né? A gente pega ali a curva ABC do Mercos. Então, na verdade, essa curva ela se atualiza todo ano. Como a feira ela é no começo do ano, ela coincide, né, com o meu planejamento do ano. Eu acabo puxando a curva ABC atualizada do sistema e acabo vendo qual foi o budget do cliente. Então, eu consigo ver qual cliente foi para a feira no ano anterior, quanto ele continuou comprando no ano além da feira, e se valeu a pena para mim ele ter vindo para o evento ou não. Acontece quase todo ano de uma porcentagem pequena acabar não comprando em alguma representada, ou então não comprar em nenhuma. Isso hoje é bem baixo mesmo, tá? Porque a gente foi lapidando tanto que a gente já conhece o perfil do cliente e acaba nem convidando, tá? Mas acontece da gente fazer esse filtro, incluir novos clientes a partir da curva ABC que foi atualizada durante o ano, de CNPJ que abriu, CNPJ que fechou. Então a gente acaba fazendo isso. E o cliente que não compra com a Musical Plus, ou que faz uma compra por ano, por exemplo, que é um cliente pequeno, às vezes é uma licitação, uma compra casada, a gente acaba tirando
dessa lista, dessa curva ABC, acaba não convidando para a feira. Então a gente tem que ter um budget de que ele se pague, né, Afonso? Pelo menos a gente faz esse... uma linha de corte, né, Celso? Uma linha de corte. A gente tem uma linha de corte, nós temos hoje 350 clientes ativos no nosso negócio, mas nós temos cliente que passam um ano e compram 20 mil reais da Musical Plus. Vou te dar um exemplo de valor. Esse cliente, teoricamente, é um cliente que não paga em termos o convite à feira. Isso parece ser um pouco, como pode dizer, ruim de você não convidar esse ou aquele cliente, né? Mas as fábricas também, que a gente representa, nos transfere essa responsabilidade, entende? De você, por que tal cliente está aqui? Ele não me compra faz um ano. Qual é o objetivo de eu fazer um investimento desse porte e você me trazer esse cliente aqui? Me explica. Então, eu devo, como representante comercial, porque é um evento de representante comercial, é um evento de negócio, não é uma feira aberta, eu devo explicações às minhas representadas. Então, eu transfiro essa lista de clientes para as minhas representadas e elas validam isso, entende? Por exemplo, cliente inadimplente não está na lista de convidados, né? Ele não vem para a feira. Por quê? Não faz sentido, numa feira de negócios, você trazer quem não pode comprar. Então, se naquele momento A ou B ou C está inadimplente, esse cliente sai do negócio, sai do evento. Pode ser até temporário, mas acontece. Então, comparando um pouco até com outros eventos que você tem lá uma quantidade de expositores maiores e a lista aberta de convidados, você não consegue fazer esse filtro. Por isso que eu sempre defendo de que o nosso evento é um evento, eu não faço evento, eu faço a ferramenta de venda. A feira é uma ferramenta de venda da Musical Plus para sua região e suas representadas. Então ela tem que ter critérios. E o critério do cliente é o sucesso do evento. É outro pré-requisito importantíssimo que se outros colegas estiverem vendo e quiserem como case, Musical Plus, nós não temos interesse nenhum em trazer quem não vai comprar, porque aqui não é uma feira de diversão só. E nós não temos interesse nenhum de fazer evento para outras representadas. Somos contra isso? De jeito nenhum, absolutamente. Cada um com o seu objetivo, cada um com as suas ideias. A gente veio lapidando isso com o tempo e os resultados têm se ampliado, a ponto da gente ser o segundo evento do ano no nosso mercado, em termos de budget, resultado e até de que as pessoas gostam de vir, né? Isso a gente conquistou com esse tipo de gestão, né? Não é à toa, né? É nisso. É muito interessante ouvir vocês comentando isso, que eu acho que a experiência da feira de vocês tem algumas coisas que são, né, que o Afonso falou ali, não é certo ou errado, não estou dizendo que tem que ser uma feira exclusiva para alguns clientes ou uma feira aberta. É a estratégia de vocês e a coerência que vocês têm, né? Então, é uma feira de negócio para poucos clientes, então eu vou selecionar um cliente, uma feira mais exclusiva, para poucas representadas, e a gente acompanha faz algum tempo, então a gente sabe que os clientes não têm custo, né? Então não é uma feira que eu estou indo lá e alguns deles não pagam nem transporte, né? Até a passagem, em alguns casos, dependendo do porte do cliente, a própria indústria consegue trazer e pagar isso. Então também tem que ter essa reciprocidade, né, de compra. Não adianta, quem está bancando aquele custo daquele cliente é a indústria. Então você trazer um cliente que não é um cliente forte ou é um cliente nativo naquela indústria e não tem potencial de compra, ou um cliente inadimplente, né, como o Afonso comentou, vai ter a cobrança tanto da indústria e também não faz sentido na estratégia, vai tomar tempo, vai ter gastos, né? Então acho que isso é muito legal. E eu vi vocês também deram uma pincelada sobre como vocês usam a curva ABC, né, que são os clientes, para identificar os principais clientes ali do Mercos, né? Eu queria entender o quanto também a feira impacta em todo o restante do ano, né? Vocês veem esse impacto acontecer, como que esse evento, que é um evento pontual que acontece uma vez no ano, traz resultado
durante todo o ano? Olha, Celso, isso aí, na realidade, quando fizemos a primeira, nós não tínhamos nem ideia de que isso pudesse acontecer a forma que a gente está cuidando hoje, né? De 2018 para cá, quando a Fernanda entrou no negócio, é que a gente passou a cuidar em si do cliente individualmente de uma maneira mais ostensiva, vamos dizer assim, porque muitas vezes eu não conseguia acompanhar aquele cliente durante o ano todo. O que a gente faz? Hoje esse cliente, além de ser cuidado antes, a ponto de ele não perder o tamanho que ele conseguiu, a gente cuida dele depois da feira, né? Se ele foi na feira e fez uma compra de uma específica representada, nós temos que cuidar da reposição disso, né? Saber se ele vendeu, se ele recebeu, se está tudo certo. E isso é função não só da gestora, mas da minha equipe, né? E é isso que como a Fernanda disse, não uma vez só, mas a gente ganha vários clientes de uma ou outra representada dentro da feira. Não tem histórias de todas as feiras de que fulano de tal passou a comprar da empresa tal, que ele não comprava. E aí, durante o ano, a nossa função é cuidar disso. E nós temos mudado o tamanho desse cliente dentro do nosso negócio por conta do que ele começou na feira, ou do que ele deu continuidade na feira, entende? Tem clientes meus nossos que vinham para a feira, comprava de 1 a 2 representadas. Hoje ele vem e compra de 5 ou 6. Nós tivemos esse ano aqui 98%, um pouquinho mais, de clientes positivados, em algumas das nossas pastas. Entenda isso, como é que qual é a outra ferramenta que você consegue positivar 105 clientes, por exemplo, da minha região, de uma vez? Não existe. Em alguma das minhas pastas, não existe ferramenta. Por mais que qual representante, seja lá qual for, competente que seja, que chega na frente de um cliente e consegue oferecer 10 pastas. Não tem. A feira traz uma maneira dele visualizar e outra. Qual ferramenta consegue fazer com que o lojista pequeno, o lojista do meu dia a dia, do nosso dia a dia, nós somos uma região que o ticket médio não é alto, que ele é atendido pelo gestor e muitas vezes pelo dono da fábrica. Não tem. Porque nós não temos no nosso setor, é um setor pobre, vamos dizer, que não tem viagens constantes a ponto de você visitar toda a sua carteira. Então, esse tipo de experiência que o cliente tem dentro da feira traz uma fidelidade para o ano que ele não vai esquecer. Por quê? Ele fala, puxa, eu fui atendido pelo gestor, eu fui atendido pelo Afonso, eu fui atendido pelo representante externo de uma maneira diferente. Eu vou continuar comprando. E isso aí já é a função da Fernanda, que ela passa a cuidar na unha, cliente a cliente que esteve aqui dentro, e junto com a equipe. Reuniões em cima de por que ele não repôs, por que ele repôs. Isso transforma o nosso ano, viu, Celso? Então, tem transformado o nosso ano, mas volto a dizer, se você faz uma feira desse porte ou de qualquer porte, vende e esquece, ele também vai esquecer você. Então, o cliente precisa ser cuidado, precisa ser olhado dia a dia. O Mercos nos ajuda muito nisso, mas a Fernanda, de 2018 para cá, com a gestão de vendas, nos ajudou muito a gente, pelo menos, que tem uma carteira de cliente para atender, a ter mais tranquilidade, a ponto de cuidar também da minha carteira e ela cuidar das demais, junto com os representantes e a equipe interna. Porque na verdade a feira ela dá abertura para contato, né? Então a nossa equipe interna, por exemplo, que não está pessoalmente com o cliente, ela consegue ter uma abertura para ligar para o cliente, conversar, perguntar como é que foi o giro da compra que ele fez na feira. E se ele, por acaso, compra de uma representada que ele não comprou na feira, a gente sabe mais ou menos qual é o ticket médio do cliente naquela representada e o ciclo de compra
daquela representada. Então, se ele não comprou na feira, a gente às vezes não força a barra ali na feira, porque sabe que realmente não é o perfil daquele cliente. Mas depois, talvez no mês seguinte, eu consigo fazer a minha equipe ligar ou visitar, dependendo do cliente, da rota do representante, para que ele retorne a comprar daquela fábrica. Então, é isso que o Afonso não conseguia fazer antes de 2018 e que é a minha rotina, né? E que, claro, o Mercos me ajuda diariamente nisso, porque os indicadores me trazem isso muito fácil, né? Muito rápido. Então, eu consigo apresentar para a equipe muito claro qual cliente que precisa de contato e qual representada pós-feira, né? Muito interessante. Acho que vocês comentaram tanto de que, beleza, a venda aconteceu, tem que cuidar do pós-venda. Então, de acompanhar aquele pedido e tudo mais, para verificar se realmente foi entregue, se está tudo certo, fazer a reposição e tudo mais. Acho que esse é um ponto. Acho que outro ponto que vocês comentaram que ela ajuda, trazer um cliente novo, que não necessariamente é novo para vocês, mas é novo para alguma daquelas indústrias que está lá, né? Então, é um cara que você já tem um relacionamento, mas não comprava daquela marca específica. Ele comprou, beleza, então aquele evento pontual, digamos, você plantou a semente, agora você vai regar, né, e colher aquilo durante todo o ano para que aquilo não se torne uma compra esporádica e sim uma compra recorrente, então trazer aquilo. E acho que daí esse ponto que a Fernanda comentou de muitas vezes o cliente não está bem naquele ciclo, né, olhando o ciclo de vendas dele que acompanha, ele compra de 30 em 30 dias, talvez ele esteja tocado no momento da feira. Mas você pode, no pós-feira, levar uma oportunidade para ele semelhante à da feira e acompanhar isso com ele. Então, saber também o momento que está a feira para saber no ciclo de compra daquele cliente e saber como você vai colocar a sua estratégia comercial em relação a isso. Acho muito interessante. Bom, e para a gente concluir, Afonso, Fernando, o que vocês têm aí de recado final para um representante comercial que está querendo, talvez, não numa feira, mas um outro ponto, pensando em mudar um pouco? Que dica você dá, Afonso, para esse representante comercial? Olha, na verdade, a dica, onde a feira, como eu disse, é uma ferramenta que a gente criou e a gente não para só por aí. Eu acho que a dica que a gente dá para o representante é para ser proativo, né? Procurar ser diferente do que o teu concorrente está fazendo. Não que esteja fazendo errado, mas eu acho que o representante tem que buscar alternativas diferentes do que está acontecendo para trazer resultados para o negócio dele e para as representadas dele. Eu acho que a feira em si blindou a Musical Plus no negócio, né? Eu tenho representadas que eu estou com a feira há 16 anos, eu tenho representadas que eu estou há 17, 18 anos. Então, a feira blindou a Musical Plus como empresa de representação perante o mercado. Então, eu acho que o representante, eu tenho certeza que se o representante buscar alternativas, ferramentas que tragam essa blindagem para as empresas que ele quer ficar, ou para empresas que ele quer angariar, não existe, se continuar fazendo o mesmo, os resultados serão os mesmos. Tem que fazer diferente, tem que pensar em algo um pouco mais agressivo, vamos dizer. E eu sou fã de planejamento, né? Então eu acho que seja em um evento, colocar em prática uma nova ferramenta de venda, como o Afonso falou, da própria feira, ou no dia a dia mesmo, eu acho que falta muito planejamento. Visualizar o cliente como um todo mais minuciosamente, né? Sobre qual representada, tipo de médio, promoções do mês, enfim, planejamento de estratégia de venda mesmo. Eu acho que isso é fundamental. Bom, obrigado, Afonso, obrigado, Fernanda. E assim, a gente comenta aqui na Mercos muito sobre o representante tirador de pedido, né? E como você faz para deixar de ser. Acho que a Feira do Afonso é um ótimo exemplo disso, de iniciativas que você como representante pode fazer, né? Não necessariamente vai fazer só feira, mas ela é um exemplo de iniciativas que você pode fazer para deixar de ser, né? E trazer diferenciais, como o Afonso falou ali, uma blindagem, inclusive, para a sua representação comercial, que pode alavancar muito os seus resultados. E você também que é gestor e acompanha isso, acho que vale valorizar os seus representantes que buscam iniciativas como essa, vale você incentivar seus representantes e apoiá-los para que eles façam iniciativas como essa, né? E realmente deixe de ser somente aquele papel de tirar pedido.
Bom, muito obrigado para quem acompanhou até aqui e nos vemos em 15 dias. Valeu!